Gênesis 16. Gênesis 16 relata que Abraão já estava na terra de Canaã 10 anos. Então, provavelmente, ele saiu de Ur dos Caldeus, de Harã, né? Ele saiu com 75 anos e ele deveria estar aqui mais ou menos com 85 anos. Porque nós vamos ver no último versículo aqui, que diz que ele tinha 86 anos quando Agar o fez de pai de Ismael. Vamos por um ano mais ou menos uma gestação. Então ele tinha em média 85 anos e Sara era 10 anos mais nova que ele, tinha 76 anos. Sara, vendo que não tinha filhos e querendo proporcionar uma descendência a Abraão, o que sugeriu a ele que ele tivesse filho por meio da sua serva. Isso lá no Oriente Antigo, também de onde eles vieram, de dos Caldeus, havia um código que eles chamavam de Hammurabi e tábuas também de argila, de Nuzi, que quando uma esposa não dava um filho homem, ele poderia se assegurar da sua descendência por meio da concubina. Isso era legal, como também aceito. Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é homem e mulher. O plano de Deus não envolve poligamia, porque o homem e a mulher simboliza Cristo e a igreja. E o Senhor não aceita mistura, não aceita fermento. Lembra, nosso Deus é um Deus de separação. Quando ele tirou Abraão e Sara de lá, foi para separar dos costumes e dos deuses, né? Só que muitas vezes nós trazemos ainda os costumes no nosso coração e o Senhor precisa ir limpando aos poucos esses costumes. E quem era Agar? Agar era uma serva de Sara, que depois mais para frente nós vamos ver na Bíblia, que foi dada por o faraó, por um rei do Egito, para ser serva de Sara. Então ela era egípcia. Olha, a Bíblia ela não segue uma sequência lógica direitinho. Nós vamos ver que aqui ela já tinha essa serva, mas mais para frente nós vamos ver como que essa serva veio ser serva de Sara, tá bom? De Sarai. E Sarai, o que? A gente o tempo prova o coração, né? Os tempos provam o coração. Nós estamos passando agora por esse momento nebuloso, momento de isolamento social, de perdas, de medo. E esse tempo, principalmente de isolamento, ele está provando o nosso coração. Que possa realmente, agora provando o nosso coração, atingir coisas boas nele, né? Que nós possamos nos achegar mais a Deus, como nós estamos fazendo agora, conhecendo mais a sua palavra, para que nós possamos ser aprovadas nesse tempo. E Sara aqui, ela, pelo tempo de se sentir uma mulher, naquela época, né, a honra dela era ter um filho, né, dar descendência ao seu marido. E ali ela passou, se sentiu humilhada, desprezada, apesar de Abraão ser um homem que só queria a pessoa dela, não pensava em outra pessoa. E provavelmente ela com certeza sabia que Deus falava para Abraão que ia dar um descendente. Mas deve ter passado no coração dela: será que esse descendente também vem de mim? Ou só é de Abraão? E Abraão, a gente vê que ele aceita a sugestão de Sara. Provavelmente também o coração dele tinha dúvidas. Será que esse descendente é de Sara? Então, a dúvida mina a nossa fé. Então, na dúvida, a gente tem que ir na presença do Senhor e esperar uma resposta do Senhor. Realmente, esperar prova o nosso coração. Mas a gente tem que saber se aquela decisão, uma decisão tão séria, não é uma decisãozinha aqui, é uma decisão que mudou o contexto da era. Então, uma decisão tão séria. Realmente, nós precisamos ir na presença do Senhor
e esperar o retorno do Senhor. Sara usou o lado bom da alma, sabe? Quando nós fazemos algo que não é adequado, ou quando nós fazemos escolhas más, muitas vezes é muito claro. Mas quando nós usamos o lado bom da alma, as coisas não são tão claras. E a gente tem N justificativas para elas. Por isso que lá no Jardim do Éden falou para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal é fácil detectar, mas o bem, ele vem vestido com uma roupagem que o resultado final não é bom. Então, o que aconteceu aqui? Abraão aceitou a sugestão de Sara. Então, nós temos que... Aí nós vamos ver agora, depois que Agar engravida, existe aí um relacionamento entre Sarai e Agar. Agar, quando se vê grávida, ela começa a desprezar, né, Sarai. E imagine, Sarai que já vinha com o coração machucado, com 75 anos de não ter filhos, e agora receber menosprezo de sua serva porque está grávida do seu marido. Aí ela foi às alturas, né? E aí ela inclusive falou palavras para Abrão que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo de Sarai. A gente vê que são palavras ilógicas, mas é palavra de alguém irada, revoltada. E Agar e Abrão, muito ponderado, disse: faça de Agar te for, conforme você achar que tem que fazer. Então, o que a Sara fez? Começou a maltratar sua serva. E Agar, a serva de Sarai, fugiu e foi lá para o deserto, onde ela encontrou uma fonte, e um anjo apareceu. O anjo do Senhor apareceu para ela e falou assim: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ele sabia, mas Deus sempre nos faz perguntas. Deus sempre quer o quê? Que nós caímos na nossa consciência, que nós paremos e pensemos nos nossos atos, pensemos no que estamos fazendo. E aí Agar respondeu: fujo da presença da minha senhora Sarai. Então, o que o anjo orientou ela? Volta para a tua senhora e sede-lhe submissa. Aqui nós vemos muito o aspecto de autoridade e submissão, né? O Senhor é muito sério quanto a isso. Aí ela voltou e antes o anjo prometeu a ela: eu multiplicarei grandemente a tua descendência de tal maneira que não será possível contá-la. E você vai dar à luz a um menino que se chamará Ismael. Ismael em hebraico significa Deus que ouve, né? E aí também ele fala que esse menino vai ser igual um jumento selvagem no deserto. Ele vai lutar contra todos os que guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra os seus parentes. Quem serão os seus parentes? Os filhos de Abrão por meio de Isaque. Então hoje a gente vê que Ismael, ele é o quê? O pai dos ismaelitas, né? E Ismael, depois que, se vocês quiserem consultar, mas a gente vai chegar lá ainda, em Gênesis 25, 13 e 16, vai falar sobre a genealogia de Ismael. E a gente vai ver que ele teve 12 líderes que deram nome às cidades. E vai desde lá do Egito até Azur, que é lá para o lado do Eufrates, da Babilônia. Então, toda aquela região ali. E Israel fica ali naquele meinho pequenininho, sendo afrontado por toda essa região. E aí a Agar volta para sua senhora, né? E depois Agar concebe e dá à luz a Ismael. Como eu disse, Abraão tinha aqui 86 anos quando Agar fez pai de Ismael.